Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhores senadores, senhoras senadoras, um tema de envergadura, senhor presidente, que trata de segurança pública e trata também de segurança viária. Temos aqui a presença de guardas municipais, de agentes de trânsito que são interessados no tema, assim como a sociedade brasileira, acima de todos, também o é. E é nesse sentido que passaremos ao nosso parecer. O relatório já foi feito pelo presidente. Vem a este plenário o exame de admissibilidade e mérito das emendas apresentadas em substituição à CCJ, a qual compete originariamente o exame das emendas apresentadas em plenário nos termos do artigo 359 do Regimento Interno do Senado Federal. Como é de conhecimento público, parte da matéria objeto da PEC em análise foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da DPF número 995, tendo a Corte decidido por maioria em agosto de 23 por considerar as guardas municipais como órgãos efetivos de segurança pública. Recentemente, em 20 de fevereiro de 25, o STF, também por maioria, ao apreciar o tema 656 de repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário a fim de declarar a constitucionalidade do artigo 1º, inciso 1º, da Lei 13.866 de 2004, do município de São Paulo, tanto em sua redação original, como na redação dada pela Lei 14.879 de 2009. Na ocasião, senhor presidente, foi fixada a seguinte tese: é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetida ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º da CF. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Sobre os agentes de trânsito, em análise incidental, o STJ entendeu que, após o advento da emenda constitucional número 82 de 2014, que acrescentou o parágrafo 10º ao artigo 144 da Constituição Federal, que à época foi de minha relatoria enquanto deputado federal, e do advento da lei número 13.675 de 2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, a segurança viária é considerada atividade de segurança pública, ou seja, de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. E os agentes de trânsito do SUSP, conforme o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 15 da referida lei, conforme o recurso especial supracitado. Na lei do SUSP, os agentes de trânsito têm o mesmo status que os demais órgãos de segurança pública e também o mesmo status das guardas municipais. Artigo 9º, parágrafo 2º. Sobre a emenda número 2, importante sublinhar que recente decisão monocrática do ministro Flávio Dino, do STF, na DPF número 1214, reafirma a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de vedar o uso do nome Polícia Municipal pela Guarda Municipal local, em virtude de alteração na Lei Orgânica do Município de São Paulo, pelo fato de todo o arcabouço normativo, Constituição e Legislação Infraconstitucional Federal, utilizar a nomenclatura guardas municipais e da importância de se evitar confusão institucional e prejuízo à uniformidade dos sistemas com alterações legislativas locais. Em tributo ao princípio federativo, defendemos que os municípios têm autonomia para definirem o melhor desenho institucional para suas forças de segurança pública, considerando suas realidades locais. O artigo 22 da Lei 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, já oferece possibilidades de nomenclatura, as quais podem servir como referência, mas não impede uma ampliação, razão pela qual há espaço para, sim, outras nomenclaturas.
O novo parágrafo 8º-C proposto repete a tese de repercussão geral fixada no RE número 608588 e consideramos que, de fato, serve como bom norte legislativo para o novo papel das guardas municipais. Recebemos, nesse sentido, sugestões tanto da Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil, a AGT Brasil, a quem faço a saudação, está presente aqui nas galerias, bem como recebemos da Associação Nacional de Guardas Municipais, diversas associações, federações que estiveram junto conosco também nesse caminhamento. A primeira defende a necessidade de se prever a expressão policiamento viário, o ingresso na carreira via concurso público, assim como o controle externo de atividade policial pelo Ministério Público como elementos intrínsecos à atividade dos agentes de trânsito. A segunda, por sua vez, oferece sugestões com base na emenda número 2, propõe a previsão de possibilidade de alteração das nomenclaturas das guardas municipais nos termos da Lei 13.022 de 2014, que prevê rol de nomes possíveis no parágrafo único do artigo 22, Guarda Civil, Civil Municipal, Metropolitana, Civil Metropolitana, e determina a provisão de cargos por meio de concurso público, remetendo também às regras já constantes do Estatuto Geral. No mais, defende o que já dispõe a referida emenda número 2 do plenário. Previsão de policiamento ostensivo e comunitário, vedação de policiamento judiciário e controle externo pelo MP. A provisão de cargos por meio de concurso público e o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público já constam da Constituição Federal, nos seus artigos 37, inciso 2º, e 129, inciso 7º. Consideramos, portanto, nesse ponto, desnecessárias tais adições ao texto. Não obstante, consideramos importante que a PEC 37, que elenca as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública, preveja, no parágrafo 8º do artigo 144, senador Stevenson, a expressão policiamento ostensivo local e comunitário para as guardas, com o fim de esclarecer as atribuições conforme os citados julgados tanto do STF quanto do STJ, a DPF 995, RE 608588 e RESP 1818872, e assim acionar a necessidade de controle externo pelo MP. Ademais, é necessário que as atribuições das guardas municipais se estendam para todo o município, motivo pelo qual retiramos qualquer trecho limitador de sua atuação fora dos limites urbanos, mantidos claros os limites municipais, considerando que em muitos desses municípios brasileiros a zona rural responde pela maior parte da área territorial do ente. Optamos ainda por utilizar a expressão agentes de trânsito no proposto inciso 8º do caput do artigo 144 da Constituição Federal, por entender que o termo já é consolidado no texto constitucional, no próprio inciso 2º do parágrafo 10º, importante essa citação no inciso 2º do parágrafo 10º do mesmo artigo. Mudança de tal natureza poderia causar insegurança jurídica nos atuais agentes de trânsito, atores importantes na garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Com atribuições de outros órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, é importante destacar a atuação das guardas e dos agentes de trânsito como de apoio e colaboração com os demais órgãos em harmonia com o que disciplina o artigo 4º do decreto número 11841 de 2023. Já caminhando para a conclusão, presidente, importante citar que, por outro lado, a adição da expressão órgãos executivos rodoviários, órgãos ou entidades executivas de trânsito, como pretende a emenda número 3 plenário, expande demasiadamente o escopo do artigo 144, que trata eminentemente de órgãos de segurança pública, partícipes decisivos na garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ao incluir de forma genérica órgãos ou entidades executivas de trânsito no rol dos órgãos de segurança pública, a proposição acaba por considerar de tal natureza órgãos e agentes que atualmente, em que pese sua importância para o sistema rodoviário, exercem funções administrativas internas, com pouca ostensividade nas vias públicas, quando em função de fiscalização e policiamento.
Ademais, as atividades de patrulhamento ostensivo nas rodovias federais já são exercidas no âmbito da União pela Polícia Rodoviária Federal, o que poderia gerar conflito de atribuições e perda de eficiência em contrariedade ao artigo 37, caput da Constituição Federal. Consideramos tais motivos de relevo para a rejeição da emenda em questão. Portanto, senhor presidente, nosso voto é pela aprovação da PEC número 37 de 2022, pela aprovação parcial da emenda número 2 de plenário e pela rejeição da emenda número 3 de plenário na forma das seguintes emendas. E aí a conclusão do voto, presidente. Fica, portanto, inserido no artigo 144, no inciso 7º, com a seguinte redação: guardas ou polícias municipais. No inciso 8º, agentes de trânsito. Faço uma pausa aqui. Esse é o sentido principal da PEC, para que você possa ter no arcabouço da segurança pública um reforço de agentes que já estão presentes no dia a dia da relação com a sociedade, se dialoga com a vida real das cidades e dos municípios. Então, os agentes de trânsito e os guardas municipais, hoje, a população já os vê como uma força de Estado, uma força pública que reforça um sentimento de segurança pública. São agentes fardados que circulam e precisam ter as suas atribuições reconhecidas para poder agir em colaboração tanto vertical quanto horizontal. União, Estado e município. De forma horizontal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Guarda ou Polícia Municipal, a partir da aprovação da PEC, para que em conjunto, e os agentes de trânsito, para que em conjunto possam oferecer mais segurança pública à sociedade brasileira, com melhor treinamento e melhor qualificação, já que hoje a gente sabe que a contratação de novo efetivo, ela tem limitações orçamentárias para qualquer ente nacional. Então, aproveitar as forças que já estão em atuação e trazer elas para agir em colaboração com os demais, trazendo esse sentimento de segurança pública a uma sociedade que vive aflita, a uma sociedade que vive muitas vezes amedrontada, o coração palpita quando vê dois homens numa moto se aproximando de você no meio da rua. É esse sentimento de insegurança pública que tem que ser combatido. Então, por isso, voltando ao texto, inserimos no artigo 144, no arcabouço das forças de segurança pública, alinhado com aquilo que o sistema de segurança pública brasileiro já diz, na linha da colaboração e do apoio, inciso 7º, volto a citar, guardas ou polícias municipais, inciso 8º, agentes de trânsito. E aí modificamos o parágrafo 8º, dizendo o seguinte: os municípios poderão constituir guardas ou polícias municipais com atribuições de... E aí eu peço atenção, meu caro senador Marcos Pontes. Inciso 1º, das guardas ou polícias municipais. Inciso 1º, proteção de seus bens, serviços e instalações. Inciso 2º, policiamento ostensivo local e comunitário. Inciso 3º, exercício de ações de segurança em seus territórios. Inciso 4º, órgãos de segurança pública previstos no caput deste artigo, conforme dispuser a lei. E alteramos também o parágrafo 10º, no seu inciso 1º, quando o parágrafo 10º trata de segurança viária. E aqui esclarecer um pedido de mudança. Não dava para fazer no caput do parágrafo 10º a inclusão de policiamento de trânsito, porque o conceito de segurança viária ele é bem mais amplo. Ele inclui os conceitos de educação de trânsito, fiscalização de trânsito e engenharia de trânsito. Então, essa modificação foi feita no inciso 1º, quando diz que a segurança viária ela compreende a educação, a engenharia, a fiscalização e o policiamento de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão direito à mobilidade urbana eficiente. E no inciso 2º, que não teve a sua redação modificada, está lá previsto
que cabe, nos âmbitos dos estados e dos municípios, aos respectivos órgãos, né, os órgãos de trânsito e os agentes de trânsito a essas atribuições, porque no parágrafo 10º, se colocou os agentes de trânsito no parágrafo 10º, que é geral, ficaria a Polícia Rodoviária Federal excluída das competências da segurança viária, o que logicamente não faz algum sentido, e acredito que dessa forma a gente contempla esse novo arcabouço legal. E aí eu concluo, me permitam trazer esse pensamento de quem se aprofundou no tema, de quem debateu o tema, de quem recebeu diversas associações. A segurança pública, senador Contarato, senador Isalci, ela é tema de primeira magnitude, dialoga com a vida real das pessoas. Há esse sentimento, muitas vezes, senhor presidente Davi, de ver que há uma inversão de valores de quem relembra o tempo dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. Havia, por exemplo, um momento, senador Ariovisto, em que era o grande costume daqueles tempos se colocar uma cadeira na rua para se conversar com os vizinhos até altas horas da noite. Isso hoje já não existe mais. No primeiro anoitecer, na primeira hora do anoitecer, as pessoas já correm para se esconder dentro das suas casas. As ruas eram das famílias. Os bandidos, muitas vezes, nas ruas, fazem com que as pessoas façam das suas casas verdadeiras prisões. Parem para pensar, as casas estão cada vez mais parecidas com prisões. Para quem pode, é muro alto, é grade, é cadeado, é pitbull na porta, é sistema elétrico de rede de tensão, é sistema televisionado de câmeras. As pessoas estão fazendo das suas casas prisões para afastar das ruas, que estão sendo muitas vezes tomadas pela segurança pública, pelo crime organizado, pelas facções, pelas milícias, e é preciso, sim, procurar reforçar o arcabouço legal da segurança pública, com os guardas municipais e os agentes de trânsito podendo contribuir em ações de operações conjuntas. É esse o voto, senhor presidente, perdoe pelo tempo, mas um voto que precisava analisar com profundidade um tema dos quais muitos senadores e senadoras nos procuraram, porque é um tema que tem capilaridade, está em cada cidade, em cada município, em cada estado. Os senadores foram procurados e aqui eu acredito que nós conseguimos sintetizar da melhor forma possível uma solução mediada para poder avançar. Muito obrigado, presidente. É isso.